Bom, gente, o que são as medidas de tendência central? São ferramentas matemáticas que permitem que a gente possa avaliar o comportamento de uma determinada distribuição. Então, eu tenho uma pesquisa que me deu inúmeros resultados. E eu preciso avaliar o comportamento disso. Eu preciso olhar e falar assim, bom, isto vai me dar qual o significado desta pesquisa. E a partir daí, nós utilizamos as medidas de tendência central. A primeira medida de tendência central que nós utilizamos é a média. Então, nós olhamos a média e a média vai nos dar a concentração das ocorrências. A média é dividida em duas partes. A média aritmética, que é dada pela seguinte expressão: a somatória de todos os eventos dividido pelo número de eventos. Ou seja, eu aplico esta fórmula. X médio é igual a somatória de todos xi dividido por n. Assim sendo, ou seja, x1 mais x2 mais x3 mais até xn dividido por n. Então, eu somo todos os eventos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, somo todos eles e divido por 5. Eu obtenho a média desses 5 eventos. Outra medida importante ainda na média é a média ponderada. A média ponderada corresponde à somatória do produto do evento pelo seu peso. Por que isso? Enquanto a média aritmética, todos os eventos têm o mesmo valor, o mesmo significado, a média ponderada já, cada evento tem o seu grau de importância. Então, ele é dividido assim, por pesos. Então, é a soma de todos os produtos dos eventos pela seu correspondente peso, dividido pela soma dos pesos. É dada pela seguinte fórmula: x médio é igual a somatória de todo xi e i dividido pela somatória de todos os pesos. Isso, então, é igual a x1 vezes P1 mais x2 vezes peso 2 mais x3 vezes peso 3 até xn vezes peso n, dividido pela somatória dos pesos. Nesse caso da fórmula, P1 mais P2 mais P3 até Pn. Ok? Joia. Depois, vemos a outra medida de tendência central, a mediana. A mediana corresponde ao elemento que divide aquele conjunto formado pelos meus dados de pesquisa, ordenado, em duas partes iguais. Então, quer dizer, quando eu tenho um conjunto numérico, por exemplo, no caso de 5 dados, eu tenho 5 dados, tá? Esses 5 dados distintos. A mediana corresponde ao terceiro dado, ou seja, o elemento que divide o meu conjunto em duas partes. Obedece à seguinte regra. Primeiro, se o número de dados for ímpar, a mediana é exatamente o elemento que divide ele em duas partes. Se for par, agora eu precisaria calcular alguma coisinha. Eu pegaria, então, os dois elementos centrais, ou seja, com 6 elementos. Eu pego o elemento 2 e 3, faço a soma deles e divido por 2. Eu obtenho a média deles, que corresponderá à mediana desse conjunto. Joia? Bom, por último, a moda. A moda corresponde, em uma pesquisa, àquele elemento com maior frequência. Então, o que nós fazemos? Nós organizamos o conjunto de dados, organizamos esse conjunto de dados agrupados de forma a verificar a sua frequência. Ou seja, eu estou medindo a altura dos alunos dentro de uma sala de aula. A altura é muito variada. Entretanto, pode acontecer que eu tenha 3 alunos com 1,75 m. 5 alunos com 1,80 m. Joia. Esses 5 alunos com 1,80 m vão ser a moda, ou seja, aquele 1,80 m é a moda daquele conjunto. Tá? É o que tem maior frequência. Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos.
Primeiro, tenho esse problema. Um empreendedor, pretendendo começar um negócio de food truck de lanches, realizou uma pesquisa com a concorrência para compor o preço de um lanche que seus concorrentes têm similar ao que ele irá comercializar. Conforme a tabela ao lado, notem a tabela, identifique a média aritmética, a moda e a mediana da distribuição dos valores cobrados pela concorrência. O que é a distribuição? São os diferentes valores. Quando nós fazemos uma pesquisa, nós não nos preocupamos em fazer os agrupamentos, nós simplesmente vamos listando. Bom, primeira coisa a fazer então, que o problema pede, é a média aritmética. Bom, então vamos lá, pessoal. Cálculo da média. O que nós precisamos? Pegamos o nosso conjunto de dados, ainda como está na nossa tabela, e simplesmente aplicamos a nossa expressão, a nossa fórmula. Então, quer dizer, a média será igual à somatória de todos os elementos xi dividido pelo número de elementos. Quem é xi são os correspondentes valores, 87,20, 43,20 e assim sucessivamente. Bom, se é isso, então, fazemos primeiro essa somatória. A somatória disso é 369,50. Então, a soma de todos os valores levantados deu 369,50. Verifico quantos são os meus eventos. Tenho 7 eventos, ou seja, 7 concorrentes onde foi realizada a pesquisa. Agora, a partir daí, se ele quer calcular o preço médio da concorrência para operar com o seu produto, então fazemos o nosso cálculo. Então, a média será igual a 369,50 dividido por 7. Resultado final, 52,7857 reticências. Bom, todo resultado numérico precisa ser avaliado. Essa é a média. Ele é um número que tende a infinito. Entretanto, nós estamos falando de moeda, então é necessário fazer o arredondamento. Arredondar aonde? Na segunda casa decimal depois da vírgula, ou seja, tenho que arredondar o 8. Fazendo este arredondamento, então o preço de venda do produto que ele pretende comercializar será de R$ 52,79. Joia? Beleza. Bom, agora a mediana. A mediana é o elemento que divide o conjunto em duas partes, certo? Conjunto de dados. Então, se eu tenho na minha pesquisa esse conjunto de dados, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar esse conjunto de dados. Ou seja, eu tenho que pegar todos esses valores, 87,20, 43,20, 39,70 e etc., e colocar em ordem. Um detalhe importante. Eu não posso descartar nenhum, eu não descarto um dos elementos. Então, eu coloco eles todos em ordem. Uma vez tendo colocado todos em ordem, aí eu identifico o elemento. Primeiro, sim, eu verifico a quantidade de elementos. Eu verifico, tenho 7 elementos. Então, se eu tenho 7 elementos, significa dizer que existe um elemento que divide o conjunto em duas partes iguais. Então, eu verifico esse elemento, o elemento central, digamos assim. Verificando esse elemento central, eu identifiquei que o elemento é o valor de 42,70. Então, a mediana nesse conjunto é o valor de 42,70. Perfeito? Joia. Reparem que eu simplesmente coloquei em ordem. Bom, depois, a moda. A moda trata-se do que mesmo? De frequência. Então, se trata de frequência, eu preciso agora organizá-lo de outra forma. Eu pego aquele meu conjunto numérico, estando ou não ordenado, eu já coloquei ele ordenado, porque eu já tinha feito anteriormente, e construo uma tabela de frequência. O que é essa tabela de frequência? É o valor e a quantidade de vezes que ele aparece. Então, eu construo uma tabelinha, preço
e frequência. O que é frequência? A quantidade de vezes que ele aparece na pesquisa. Então, o 38,80 aparece uma única vez. 39,70 aparece 2 vezes no meu conjunto de dados. 42,70 aparece uma vez. 43,20 aparece uma vez. 78,20 aparece uma vez. 87,20 aparece uma vez. Construir a tabelinha. Não é que seja regra construir a tabela, é que a tabela ajuda quando o conjunto de números é muito grande e muito distribuído. Mas aqui a gente já construiu a nossa tabelinha. Agora, eu verifico simplesmente qual é o elemento com maior ocorrência. Então, o elemento de maior ocorrência é 39,70, ocorrendo 2 vezes. Perfeito. Então, a minha moda é 39,70. Perfeito? Bom, detalhe. Caso exista 2 elementos com a mesma quantidade de frequência, com a mesma frequência, alta, é claro, né? Então, por exemplo, na minha pesquisa eu identifiquei que eu tenho 2 eventos que ocorrem 40 vezes, ambos ocorrem 40 vezes. Os outros não, menos. Então, nós dizemos que ele é bimodal. E se não houver repetições, por exemplo, no meu conjunto todo, todos repetiram 5 vezes. Todos repetiram 5 vezes. Então, se diz que não tem moda, que o conjunto não é passível de ser avaliado em termos de moda. Perfeito? Bom, vamos entender aqui, ó. Vamos colocar na prática. Vamos entender aquele gráfico lá da nossa primeira abertura. O gráfico trata do evento Covid no Brasil até a data do dia 12/8. São dados extraídos do site do Ministério da Saúde. E ele fala, nas pesquisas todas no Brasil, na mídia, etc., fala-se muito da média dos últimos 7 dias. De fato, por que é utilizada a média dos últimos 7 dias? Para tirar uma falha nos levantamentos. Por isso que se faz isso. E aí, o que acontece? Nós vamos fazer uma análise desses dados. Primeiro, vamos olhar, então, essa questão do porquê que é utilizada a média dos últimos 7 dias. Note esse conjunto de dados. 54.000, 50.000, 40.000, 23.000, 22.000, 52.000, 55.000. Bom, note que na data do dia 9 e no dia 10, é expressiva a queda em relação aos outros dias, aos outros 5 dias. Por que isso? Porque por questões técnicas, por questões burocráticas, por questões que não cabem a gente discutir agora, esses eventos, nesses 2 dias em particular, o levantamento pode ter sido prejudicado em algum aspecto. Então, quando fazemos uma pesquisa, se temos dados muito espalhados, ou então alguns elementos que a gente olha e enxerga e fala, opa, isso aqui por que de repente caiu e depois voltou ao normal? Então, aí convém pensar em termos de média. Por causa disso que se utiliza a média, para filtrar uma possível falha que tenha ocorrido naquele levantamento. A mídia até explica. É porque no sábado e domingo, os levantamentos, os institutos, etc., ficam prejudicados na seção dessas informações ou no levantamento disso. Bom, então por isso que nós utilizamos a média. E aí nós olhamos essa média. Qual que é a média? É a aplicação de uma fórmula. Ou seja, nós vamos calcular essa fórmula. Média é igual a somatória de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Então, o número de elementos é 7 dias e os elementos são esses valores. A gente simplesmente faz a soma deles. Então, nós realizamos essa soma. Tá? Então, a média será igual a 54.615 mais 50.230 mais 49.910 mais 23.000,10
não, 23.010 até 55.155 dividido pelo número de eventos, que são 7 dias, dividido por 7. O resultado, 307.128 dividido por 7, que é aproximadamente, aí porque eu já volto no aproximadamente, 43.875. Então, este era a média dos últimos 7 dias que nós tínhamos lá no gráfico. Por isso que o gráfico apresenta aquela informação. O gráfico também tem outra funcionalidade, mostrar a ideia da progressão, né? Do crescimento e do decaimento. Bom, isso são pessoas, tá? Se são pessoas, nós não trabalhamos com números decimais. Por isso, esse aproximadamente precisa ser aplicado e aí também a gente tem que arredondar, tá? Então, arredondando isso, nós vamos ter uma média de 43.875 pessoas, tá? Então, este é o resultado dessa média e a interpretação dele. Bom, e a mediana desse conjunto? Ó, a mediana corresponde ao conjunto que divide eles ao meio. No caso dessa pesquisa de longo prazo, pegar a mediana dos últimos 7 dias é incoerente. Nós teríamos que pegar a mediana de todo o conjunto, ou seja, desde lá de abril. Mas, só para que a gente tenha uma ideia da mediana nessa aplicação, nós simplesmente pegamos esse conjunto de dados, queremos saber a mediana desses 7 dias. Pegamos o conjunto de dados, ordenamos ele, uma vez estando ordenado, identificamos o elemento que divide ele ao meio. Tudo bem? O elemento que divide ele ao meio é 50.230. Não nos dá muita informação, porque, na verdade, a mediana daria mais informação para a gente se nós tivéssemos um conjunto maior, um conjunto bem grande de dados. E a moda. Tem moda esse conjunto? Olha lá, são dados variados. Se eu tivesse agrupado em conjuntos, por exemplo, de 40 a 50, de 50 a 60, 60 a 70, aí eu poderia ter uma análise de frequência. Nesse caso particular, não tem como avaliar, então eu não tenho moda, eu tenho só a mediana. Tudo bem? Bom, pessoal, com isso nós terminamos os conceitos relativos às medidas de tendência central. Agora, eu recomendo o seguinte: na sequência do vídeo, eu proponho um exercício para vocês fazerem para fixar o entendimento. Então, peguem um exercício, deem pausa no vídeo para que vocês possam desenvolver, verificar o seu entendimento. Se caso até necessário, voltem nas explicações. E aí, depois disso, reiniciem o vídeo a partir do exercício para acompanhar a resolução dele, para acompanhar qual o procedimento para os cálculos, aplicação de fórmula, etc. Além disso, depois de feito esse exercício, na descrição do vídeo abaixo, vocês têm também uma lista de exercícios para vocês poderem continuar estudando. De qualquer forma, a recomendação é sempre a mesma. Eu sempre recomendo que vocês peguem uma boa literatura, peguem exercícios dessa literatura e tentem desenvolver exercícios a partir daí para que vocês possam fixar na memória os conceitos que nós tratamos, tá bom? Joia, bons estudos para vocês! Bom, vamos aos exercícios então. Primeiro exercício diz o seguinte: durante o ano letivo são aplicados um conjunto de avaliações aos alunos de determinada escola. Certo aluno, em 6 provas ao longo do ano, obteve as respectivas notas. Então, eu tenho a minha tabela aqui com as notas para cada uma das avaliações. Supondo que a nota final na escola é composta pela média aritmética das avaliações que o aluno realiza durante o ano, qual foi sua nota final? Bom, muito objetivo, basta a gente aplicar a sua correspondente fórmula da média aritmética. Então, nós tomamos a nossa tabelinha com os correspondentes dados e a nossa expressão, nossa fórmula. Então, quer dizer,
A média é igual a somatória de todos os eventos dividido pelo número de eventos. Quem é o evento? São as notas. Então, quer dizer, x1 é 7,6, x2 é 3,4. Escrevo, então, essa expressão. Minha média vai ficar 7,6 mais 3,4 mais 8,2 mais 2,8 mais 9 mais 5,7 dividido pelo número de eventos. No meu caso, eu tenho 6 provas, então 6 eventos. Beleza? Agora desenvolvo essa expressão. Minha média, então, vai ficar igual a 36,7 dividido por 6. Faço essa razão. Minha média será aproximadamente 6,11. Beleza? Por que aproximadamente? Porque deu uma dízima periódica, então a gente arredondou. Aí, se é 6, ou 6,5, ou 6,1, ou 6,2, dependeria do critério de arredondamento. O resultado final deste cálculo, aproximadamente 6,1166. Beleza? Joia. Bom, vamos ao exercício 2. Exercício 2. Na disciplina de ciências, o professor estabeleceu que as notas finais serão determinadas pela média ponderada de 4 diferentes atividades ao longo do semestre, e é considerado aprovado quando atinge média maior ou igual a 5. Avalie se uma aluna que tirou as notas abaixo listadas foi aprovada ou reprovada. Aí eu tenho as notas. Primeira nota, ele tirou 6 com peso 4. Segunda nota, ela tirou 3,5 com peso 2,5. Terceira nota, tirou 8 com peso 2. Quarta nota, tirou 7 com peso 1,5. Por que acontece essa coisa de pesos? Acontece essa coisa de pesos porque há circunstâncias em que uma atividade tem mais valor que outra, valor numérico que eu digo. Então, num conjunto de 1 a 10, elas vão ter uma significância maior. Então, subentende que a nota da prova foi mais importante do que, por exemplo, a nota da atividade de laboratório, que foi feita provavelmente com trabalho em grupo e etc. Então, a ideia é essa, de ter diferentes valores, diferentes pesos para cada uma das atividades. E como é que nós fazemos isso? Aplicamos a nossa fórmula. Beleza? Então, sendo ponderada, temos essa expressão. Média igual a somatória de todos os eventos vezes os seus pesos, dividido pela somatória de todos os pesos. Então, como é que fica? x1 vezes p1 mais x2 vezes p2 mais x3 vezes p3 até xn vezes pn. Dividido por p1 mais p2 mais p3 até pn. Bom, lembrando que x1 é a nota, xi é a nota e pi é o peso da nota, especificamente. Eu tenho essa tabela de dados. Tá? Prova, nota 6, peso 4. Trabalho, nota 3,5, peso 2,5. Trabalho de sala de aula, nota 8, peso 2. Trabalho de laboratório, nota 7, peso 1,5. O que eu faço? Dentro dessa expressão, dessa fórmula, eu faço a substituição. Minha média será igual a 6 vezes 4, que é a nota vezes o peso, mais 3,5 vezes 2,5, mais 8 vezes 2, mais 7 vezes 1,5. Tudo isso dividido pela somatória dos pesos, ou seja, 4 mais 2,5, mais 2, mais 1,5. Desenvolvo essa expressão, então minha média será igual. Faço os meus produtos, certo? 6 vezes 4, 24, mais 3,5 vezes 2,5, 8,75, mais 8 vezes 2, 16, mais 7 vezes 1,5, 10,5, dividido pela somatória dos meus pesos no denominador, 10. Joia. Agora, então, eu termino a desenvolver a expressão. Meu x médio será 59,25 dividido por 10. Logo, o resultado final será 5,925.
considerando que a nota da instituição numa prova fosse a média seria igual a 5, então significa dizer que ele tem uma nota superior à nota mínima. E aí significaria também dizer que está aprovado para o próximo ciclo, na prova. Ok? Bom. Com isso, nós fechamos os nossos exercícios, tá? Então, com isso, nós fechamos os nossos exercícios introdutórios aqui no vídeo. Lembrando que na descrição do vídeo ainda tem mais uma lista de exercícios. Peguem essa lista de exercícios para estudar, para desenvolver, para reforçar os seus conhecimentos, ok? Beleza, gente? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.